O título da palavra de hoje é Cansado de Esperar. Não sei se você já teve que esperar alguma vez na vida alguma coisa. É difícil, né? Acho que isso é do mundo animal, né? Não sei quantos de vocês sabem, eu tenho um amiguinho, um cachorrinho pequenininho, chamado Alec. Ele é muito impaciente. Você diz, como assim? Por exemplo, quando eu vou colocar a comida dele, que eu pego o pratinho dele, ele já sabe o que é que vai acontecer. Então ele começa a chorar. Digo, mas agora que vai ter uma alegria, você está chorando, não é? E ele fica louco, fica ansioso, ele não aguenta esperar muito. Mas, e às vezes eu então coloco o grão e coloco, aí ele já não quer comer, porque tem um ritual, né? Ele não quer esperar, mas ele também não quer que quebre as coisas lá que vai ser feito. Mesmo que eu bote no micro-ondas e nem ligue, mas ele está vendo, ele está observando. Agora, uma coisa que eu acho interessante no Alec é que, às vezes, eu dou a ele um treat, um biscoito, né? E ele fica feliz, ele fica ansioso para receber aquilo. E, quando ele recebe e eu dou, ele esconde de mim. Ele fica com medo que eu tome de volta. Ora, veja você, eu dei a ele, não é? E ele é tão assim interessante que ele vem latir, ele esconde e ele vem para mim latir, como quem diz, olha, não se atreva a ir lá, não é? E ele late de novo, e late de novo. Eu digo, eu vou pegar esse negócio. Eu me levanto, ele corre lá e pega e esconde em outro lugar. E um dia eu estava vendo, eu digo, como é tão bobinho assim, não é? E aí Deus disse, você faz isso comigo direto. Eu digo, eu, Jesus, é você. Primeiro você fica ansioso quando você quer uma coisa. Você fica, suas orações, todas elas incluem aquele negócio. Quando eu disse, não é pelo muito repetir, não é pelas vãs repetições. Uma vez que você abre o coração, você diz, mas eu não posso interceder, orar mais de uma vez? Pode, mas uma coisa é orar, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. E outra coisa é orar com ansiedade. Como quem diz, Deus, você não está escutando, eu vou falar de novo. Quantos não oraram tanto pedindo a Deus um filho, não é? Pediu, chorou, meu Deus, tal. Eu mesmo participei como pastor de muitas bênçãos ao longo desses 24 anos de igreja, aqui de ministério. Eu participei muitas vezes de orar por mulheres que os médicos diziam que ela era estéril. E Deus curou o útero e ela teve filhos. Temos várias aqui. Uma delas eu acho que é a Roberta. Não sei se Roberta está aqui. Ó. Fica de pé, Roberta e Fred aí. Olha, Roberta e Fred, eles são os pais da Sofia. Né? Roberta chegou, o médico disse que você não podia ter filhos, foi isso? E ela tem uma menina muito bonita, não é isso? Deus abençoe, glória a Deus. E eles tiveram uma filha e se comportaram. Teve uns que eu orei que tiveram logo 4. Foi. Mas como é comum, às vezes, Deus dá um filho, Deus deu, não foi Deus que deu? E fica aquela angústia no coração com medo que Deus tome. Deus deu pela graça, não é porque eu mereço. Ele deu por sua misericórdia. Aí agora eu acho que ele vai tomar, porque na verdade eu sei que não mereço. Quantas vezes eu vi pessoas ansiosas, angustiadas. E você diz, mas o que é que isso tem a ver com a outra coisa? É porque quando eu espero a ponto de me cansar, é como se eu me despreparasse para receber a bênção. E isso me leva a um estado de enfermidade. Qualquer um de nós. Isso tem a ver com a parte emocional e física. É uma parte animal, isso não tem a ver com a parte espiritual. Jesus disse, o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca, débil, ela tem essas debilidades. Provérbios 13, 12 diz assim, a esperança adiada faz o coração ficar doente. Quando a gente espera e é adiado, o coração, a alma fica o quê? Doente. Mas o desejo realizado enche o coração de vida. Como é que a gente vai fazer com isso? Porque isso é uma realidade. Mas o que é que significa o desejo
realizado. Se diz, o desejo realizado é a bênção na mão. Então, quer dizer que eu só vou ficar saudável quando a bênção chegar na mão? O que é que, de fato, a Bíblia está querendo dizer? Vamos entender. Esse ano, nós pausamos na bênção de entender o tempo de Deus. Nós estamos falando sobre Kairos. Kairos é o tempo de Deus. Nosso tempo é o Cronos, é o tempo cronológico. É como a gente conta o tempo. Eu acabei de dizer há pouco tempo atrás que, em outubro de 98, nós começamos o primeiro GE dessa igreja, o primeiro grupo. Então, em outubro de 2022, completou 24 anos do primeiro momento que a gente se reuniu como igreja. O culto público foi em fevereiro. Então, em fevereiro do ano que vem, em 14 de fevereiro, completa 24 anos do primeiro culto público. Nós existimos durante alguns meses nas casas, como continuamos a existir, mas não estávamos abertos assim para fazer um culto como este. Éramos grupos pequenos. Essa contagem que eu estou fazendo, ela é o quê? Cronológica. Mas no Kairos, Deus já estava nos vendo hoje. No dia 20 de novembro de 2022. Então, no Kairos, o desejo já estava realizado. Diga assim, no Kairos, o desejo já estava realizado. Naquela época, eu, mais jovem, cheio de fé, e deixei no Brasil muitas coisas. Deixei uma igreja grande, deixei uma empresa sólida, imóveis, deixei muitas coisas para me transferir para cá, porque eu estava com o meu coração apaixonado. Foram 2 anos Deus falando comigo que ia fazer isso, que ia me colocar sobre nações, que ia mudar, e eu acreditei. E aquilo foi me impregnando, eu engravidei daquilo, e o fato é que vim para cá, tirei um sabático, para mim era assim, quando eu fiz o primeiro GE, eu fiquei muito feliz. Eu fui para casa flutuando. Sabe? E você diz, aqueles irmãos que começaram com você, pastor, que bênção, porque eles eram todos experientes. Eles não sabiam muito, não. Não sabiam. Mas eles estavam com vontade, não sei se você entende. Eu olhava neles e via neles um amor. Eu via um desejo. Eles iam naquele dia com muita sede. Era suposto da gente fazer uma coisa de comer e depois fazer uma coisa de 1 hora, aí eles me pegavam por 3 horas, perguntando, conversando e sedentos. E aquilo nos deixava muito contentes. E às vezes, quando a gente passava por alguma prova, por alguma dificuldade, eles ainda não estavam respondendo do jeito certo. Não sei se você compreende. Você fala, por quê, pastor? Porque eles eram jovens, eram novos, ainda precisavam de ser discipulados. Compreende isso ou não? Então, eu poderia me cansar no caminho, dizer, puxa, até quando irei suportá-los? Quando é que vai cair a ficha? Quando é que vocês vão entender? Mas não havia isso, porque dentro do meu coração é como se o desejo já estivesse realizado. Então, eu não estava ficando doente. Por que você não estava ficando doente? Porque aquela espera é como se eu estivesse esperando algo que eu já sabia que já tinha acontecido. Está muito complicado isso para vocês? Então, meu coração não estava ansioso. Eu já contei isso aqui algumas vezes. Me lembro do primeiro culto público que eu preguei. Na semana seguinte, eu fui tomar um café com o Fábio Buchos, que é o filho da nossa irmã Eunice, e ele disse, pastor, mensagem tremenda aquela de domingo, pastor. Que pena, tão pouca gente ali. Eu digo, tinha quantas pessoas? Ele disse, tinha umas 30. Primeiro culto, né? Isso é interessante, eu nem vi, eu pensei que tinha umas 3.000. O coração estava saudável. Sim ou não? Porque no meu coração eu cria em quê? Que o desejo já estava o quê? Realizado. Você está esperando alguma coisa? Se você só espera, e só espera, a esperança adiada
que é que significa esperança adiada? Esperança adiada é assim, você marca um dia e quando você chega lá e diz, olha, adiou. Está compreendendo, sim ou não? É como aquele menino que o pai disse, eu vou te dar um presente tal, dia tal. O menino está esperando. O menino está louco por aquele negócio. Um adolescente. Vai ganhar lá um presente lá, que eu não sei nem qual é o presente bom hoje para adolescente. Se é um videogame, o que é? Porque também videogame hoje tem vários adolescentes de 40 anos que estão aí. Né? Eu não sei. E, de repente, quando chega assim, faltando 24 horas para o negócio, o pai liga e diz, olha, não vai dar. Vai ficar para daqui a 15 dias. É mesmo que matar, sim ou não? É a esperança o quê? Adiada. É alguém que está esperando aquele documento da imigração, o advogado diz, olha, 60 dias. Oh, 60 dias passa que parece que são 6 anos, né? Esperando, não vamos pensar nisso, não, vamos tomar um sorvete, né? Vamos fazer qualquer outra coisa, mas está pensando. E tal. Aí chegou perto, aí tal, deu 60 dias. Olha para o telefone, nada. Liga lá, vai para o site, nada. Aí fala com a pessoa que está cuidando do caso. Aí a pessoa diz, esqueci de te dizer, era 60 dias, mas agora está entre 90 e 120. É a esperança o quê? Adiada. Aqui está dizendo que a esperança adiada faz o coração o quê? Adoecer, ficar doente, enfermar. Mas o desejo realizado enche o coração de vida. Eu queria falar sobre esse assunto hoje com vocês. Vocês estão aqui comigo? É preciso entender que existe o meu tempo e o tempo de Deus. Quando Deus promete algo, já aconteceu no tempo dele. No entanto, muitos homens de Deus, diz Hebreus, que no seu tempo não viu a promessa se cumprir. Abraão recebeu uma promessa e a Bíblia diz que no seu tempo ele não viu essa promessa se cumprir. Ele disse, eu farei de ti uma grande nação. Eu quero mostrar um ponto de equilíbrio na palavra. Primeira coisa é a crença bíblica honesta, correta, de que Deus me responderá em vida. Diga assim, Deus me responderá em vida. Vou ajudar você. Você está orando por um filho, você está orando por seu cônjuge, você está orando pelo seu trabalho, você está orando pelo seu ministério, você está orando por saúde, você está orando por qualquer coisa e você está esperando isso. Não é antibíblico que você diga, Deus me responderá em vida. Diga isso. Salmos 27, versículo 13 diz, estou certo de que verei ainda nesta vida o Senhor Deus mostrar a sua bondade. Estou certo de que verei ainda nesta vida o Senhor Deus mostrar a sua bondade. O salmista está dizendo, tem problemas, tem lutas, nós vamos ler 2 versículos que vai dar o contexto, mas o salmista estava dizendo no versículo 13, eu estou certo de que verei ainda nesta vida o Senhor Deus mostrar a sua bondade. Repete comigo, diz, eu estou certo de que verei ainda nesta vida o Senhor Deus mostrar a sua bondade. E qual era o contexto disso? O contexto era o versículo 12 e o versículo 14. O versículo 12 ele diz, não me entregues nas mãos desses inimigos. O salmista estava rodeado de gente que não gostava dele. De gente que estava com vontade de vê-lo tropeçar. De gente que estava com vontade de matá-lo. De gente que estava com vontade de calar a boca dele. E possivelmente gente que recebeu até bênção dele. Ele era o rei. Mas ele estava dizendo assim, não me entregues nas mãos desses inimigos. Como é que eles eram inimigos? Olha como é que eles eram inimigos. Que dizem mentiras contra mim e me ameaçam com violência. Aí ele para, ele faz uma oração, não me entregues, e ele diz, eu estou certo de que verei ainda nesta vida o Senhor Deus mostrar a sua bondade. Versículo 14, ele já está pregando. Olha o que diz o versículo 14. Confie no Senhor, tenha fé e coragem, confie em Deus, o Senhor. Primeiro versículo, que é o 12, diz,
Não me entregue, Senhor, na mão desse pessoal. Eles mentem, eles me jogam armadilha, me ameaçam. No 13 ele diz, eu estou certo que o Senhor vai me ajudar ainda nessa vida, eu vou ver a tua bondade nessa vida. No 14 ele já está pregando, ele já está dizendo assim, confia no Senhor. Tenha fé e coragem. Confie em Deus o Senhor. Amém, queridos? Então você pode crer nisso, você pode abraçar isso, que não é antibíblico, amém? Porém, é um fato que a recompensa real, a recompensa de fato, será na eternidade. Paulo, passando por muitas lutas, também o mesmo contexto do salmista. Você fala, por que é muita luta? Porque é assim, deixa eu explicar. Toda vez que você se levantar para andar com Deus, você terá oposição. Toda vez. Você pode dizer, mas por que é isso, pastor? Porque é uma obra satânica. Tem um ditado popular que ninguém atira pedras em árvore que não tem fruto. Então, a árvore que tem fruto, as pessoas atiram pedra para poder colher os frutos. Você frutifica, você é uma árvore frutífera e você vai passar por lutas, mas você não está sozinho. A Bíblia diz que ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, você não está sozinho. Ele está com você. E Ele quer te dar a visão do futuro. No futuro tem uma mesa posta. E como é que é essa mesa, pastor? É na presença daqueles que diziam, não vai dar certo. É na presença dos meus adversários. Quando eu li isso a primeira vez na minha vida, eu digo, essa mesa não é boa. Imagina, uma mesa na presença dos meus inimigos, eu quero comer com amigos, não é? Não é verdade? Mas é porque essa mesa é diferente. Essa mesa não é uma mesa para matar fome. Essa é uma mesa para celebrar. É uma mesa que o cálice transborda, a cabeça é ungida com óleo e ela tem vida eterna. Viverei para sempre na casa do Senhor. Então, quando a gente passa por essas lutas, é preciso que a gente entenda uma visão de eternidade. Quando Paulo passa por isso, em 1 Coríntios 15, 19, ele diz, se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida, olha, só vale. Ele não está dizendo que não vale. A nossa esperança em Cristo vale para esta vida, amém? Mas ela não pode só valer para esta vida. Ele está dizendo que se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Mas a verdade é que Cristo foi ressuscitado. E isso é a garantia de que os que estão mortos também serão ressuscitados. Paulo diz assim, até o pior inimigo, o último inimigo que é a morte, já foi vencido. Já deu certo. Vendo em vida, não vendo em vida, acontecendo aqui, não acontecendo aqui, eu sei que já deu certo. Nós temos que entender, queridos, que quando Deus chama Abraão, Isaac já estava no propósito e no plano de Deus. Tanto é que quando nasce Ismael, Deus diz, não é por esse intermédio. Isso aí foi um arranjo que você inventou. Cansado de esperar. Você estava cansado de esperar, Abraão. Você inventou essa história. Você entendeu ou não? Quando a gente está cansado de esperar, a gente inventa umas histórias que eu vou te contar. Entendeu o que eu estou dizendo, sim ou não? Estou esperando Isaac. Estou cansado de esperar. Eu crio um Ismael. Conflitos futuros. Mas Deus não desistiu. Por que Deus não deu logo, Isaac? Porque essa angústia. Porque Deus pega, tira Abraão, tira Sara, deixa ficar bem velhinho, para poder dar Isaac. Dá logo. Resolva essa parada. Deixa eu explicar para você uma coisa. Ouça. Deus estava pronto para Isaac. Quem não estava pronto para Isaac era Abraão. Isaac não pode virar Deus. Isaac é propósito de Deus. Deus te dá um ministério. O ministério não pode virar o Deus, não pode estar no lugar de Deus. O ministério tem que ser apenas uma ferramenta, um propósito. Mas como é fácil Isaac entrar no lugar de Deus. A Bíblia diz que depois de tantos anos, Deus dá Isaac a Abraão. E os dias vão passando. E Deus percebe o que ele já sabia. Que aquele homem que ele chamava Abraão, meu amigo, já não conversava tanto.
Porque agora ele tinha Isaac. Ele agora tinha Isaac. Ele agora tinha meu filho. E há um dia que Deus diz a Abraão, parece que Isaac está atrapalhando o nosso relacionamento, não é? Então eu vou pedir que você me entregue, Isaac, você me dê de volta. Parece que o medo de Alec estava sendo realizado. Eu estava pedindo de volta o biscoito que eu dei a ele. Me dá de volta. Você não está sabendo cuidar muito bem disso. E a Bíblia diz que Abraão, com dor no coração, entregou Isaac. E a Bíblia diz que Deus disse que Abraão foi aprovado. Você está entendendo, sim ou não? Vamos voltar uns anos aí. Imagine que uma década antes, ou assim que ele saiu de Ur dos Caldeus, ele desse Isaac, e ele chegasse para Abraão e dissesse, agora me dá Isaac. Será que ele dava? Deus estava pronto para Isaac e Abraão não estava. Deus precisou esperar, não foi Abraão que esperou, foi Deus que esperou para que Abraão se preparasse para Isaac. Deus tem teu Isaac, Deus tem tua bênção, Deus tem a resposta do que você está esperando há tanto tempo. Deus está preparado para te dar. Deus está preparado para me dar. Mas a duras penas eu tenho percebido que às vezes eu não estou preparado. E eu preciso me preparar. Esses versículos que eu li sobre receber a bênção agora e esperar a bênção não só aqui, mas na eternidade, o contexto de ambos é o sofrimento por injustiças. O profeta Abacuque estava cansado de esperar. Ele dizia, está vendo aí tanta injustiça? Os políticos estão roubando. Os juízes são horríveis. Eles julgam em causa própria. Os juízes estão fazendo e acontecendo, no tempo de Abacuque, né? Não é hoje. Os juízes estão fazendo coisas horrorosas. O senhor não está vendo isso? Está em Abacuque, livro pequeno, dá para você ler, lá está escrito lá. A injustiça está deitando e rolando. O direito é distorcido. O que é certo vira errado, o que é errado vira certo. E chega um ponto que ele diz, por que o senhor deixa eu ver? Porque se eu não visse, eu não sofria. Mas eu estou vendo, e se eu estou vendo, o senhor está vendo. Então vai ficar assim mesmo. Mas Abacuque toma uma postura super certa na hora da angústia. Ele diz, eu vou subir na torre. E ali eu vou apresentar ao Senhor a minha causa. E eu vou esperar no Senhor, não mais na situação, até que Ele me responda. E Deus responde a Abacuque. Deus faz Abacuque ter uma visão de eternidade. Ele diz, Abacuque, está acontecendo algo que começou antes de você. E tem algo que vai passar a sua geração, vai continuar, só vai terminar lá no final. Você está fazendo parte de uma corrida de bastão, o seu pedacinho é pequeno. Então se acalme, que no seu tempo, na sua geração, você vai ver minha glória. Vai ter uma porção disso que você vai ver a bênção do Senhor na sua vida. Mas você tem que se alegrar que a parte mais fantástica acontecerá depois. E você participará dela também, porque você vai viver eternamente. É preciso que a gente entenda que a eternidade já começou. Diz assim, a eternidade já começou. Você já está vivendo a vida eterna. Você já está vivendo a vida eterna. Você ainda está do lado de cá. Você ainda tem um corpo que está cada dia envelhecendo, se desvanecendo, como diz Pedro. Esse tabernáculo está se desvanecendo, mas tem um novo preparado para mim. Mas a eternidade já começou. Você está somente de um lado dela, que é o lado mais curto, que é o lado dessa vida. Você diz, mas quem não tem Jesus? A eternidade também já começou. Você diz, mas como é que vai ser para ele? Ora, se eu vivo com Jesus na eternidade, o que é que acontece? Segue o ritmo. Vivo com o Senhor, vivo com Ele. Não tem sentido nenhum viver sem Jesus a vida inteira. Não quero Jesus, não tenho Jesus, não aceito Jesus, não me entrego a Jesus. Chega na eternidade, agora eu quero Jesus. Too late. Muito tarde. Entendeu o que eu estou dizendo, sim ou não? A eternidade já começou.
Provérbio diz que Deus colocou a semente da eternidade no coração do homem. O único animal que se angustia pensando no após a morte é o homem. Eu nunca vi um cachorrinho, um macaco, dizendo, estou triste pra caramba, porque, sei lá, como é que vai ser depois? Eu nunca vi. Você já viu alguma coisa assim? Mas você pensa. Eu penso. Nós pensamos. As crianças pensam. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus colocou no coração do homem a semente da eternidade. Nós somos seres eternos. O que vamos decidir em vida é se vamos viver eternamente ou se vamos morrer eternamente. E entenda viver ou morrer como estar em comunhão com Deus ou estar em separação de Deus. A palavra morte na Bíblia quer dizer separação, desconexão. A Bíblia diz, todos pecaram e eles foram destituídos da glória de Deus. E ele diz, antes, por causa disso, vocês andavam mortos, separados, mortos. Por causa disso, antes vocês andavam mortos nos vossos delitos e pecados. Então precisamos entender essas coisas. Somos seres eternos. A eternidade já começou. E o que é que eu tenho que fazer? A primeira coisa, eu tenho que aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Já fiz isso, pastor. Então agora eu preciso caminhar nesse lugar. Jesus é a porta, já passei por ela, mas agora Ele é o caminho. O caminho é angosto, o caminho é estreito. O caminho, ele é de uma pessoa. Você diz, não, mas temos a igreja toda. Sim, mas é uma a uma, fila indiana, é um atrás do outro. É o caminho que eu tomo minhas próprias decisões. Eu decido, você decide, nós decidimos. É a minha caminhada, é a sua caminhada. Muitas vezes, quando a gente está num contexto de sofrimento por injustiças, traições, ingratidões, discussões teológicas, discussões de casa, quem manda, quem não manda, meu espaço, seu espaço, essas coisas todas, elas vêm como um fog, como uma neblina, como uma cerração que tira a nossa visão, a gente não consegue entender o que Deus está dizendo. Então, se a gente recapitular rapidamente o que eu disse aqui para você hoje, é que aquilo que Deus te prometeu já se cumpriu. O que você está esperando é apenas o pleroma. É o dia que o Kairos vai descer no Cronos. É o dia que o tempo de Deus vai descer no teu tempo. E quando isso acontece, pleroma. A Bíblia diz que nesse dia tem muita alegria, mas se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. O que é fé? Fé é crer que uma coisa que não aconteceu, já aconteceu. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas que não se vê. A fé produz uma palavra. A Bíblia tem pelo menos duas palavras no grego, tem logos e tem rema. Jesus é chamado do logos de Deus, a palavra viva. O logos, no princípio era o logos, era o verbo. E ele estava com Deus. Mas quando o logos fala, a palavra que sai do logos é a palavra rema. A palavra rema é a palavra que traz à existência o que não existe, como se já existisse. O que é que eu posso fazer? Eu preciso andar com o logos, eu preciso ser discípulo do logos, eu preciso ser cheio do logos. Pastor, eu pequei, se arrependa, volte. A palavra de Deus diz que Ele é fiel para nos perdoar dos nossos pecados e purificar-nos de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é nosso Deus bondoso, misericordioso. Quando eu estou com o Logos, cheio do Logos, sou do Logos, pertenço ao Logos, eu começo a aprender a falar como o Logos fala. E como é que o Logos fala, pastor? Ele fala com a palavra rema, trazendo à existência o que não existe, como se já existisse. Ele não profere maluquices dentro de casa. Ele não diz, essa casa é horrorosa. Ele não diz, esse filho é desobediente. Ele não diz, esse marido não faz as coisas. Essa mulher é horrorosa. Não fala essas coisas, porque isso não é palavra construtiva. Isso é palavra torpe. É palavra que não edifica. Mas eu espero tanto e não acontece, é porque você está cansado de esperar. E você está ficando doente da alma. E você diz, mas eu estou esperando, como é que eu não vou ficar? Você não vai ficar no dia que você entender que já foi realizado. E no dia que você as coisas realiza, me diz que é fonte de vida. Eu creio que o que Deus me prometeu já está realizado. E uma parte eu já vi. Muitas coisas eu ainda vou ver. Mas a parte melhor, eu possivelmente não verei.
E você diz, mas como é que é isso, pastor? Eu imagino daqui a 50 anos os meus filhos espirituais abrindo igrejas. Mas você não vai estar aqui, pastor, daqui a 50 anos. Possivelmente não. Talvez não. Talvez que 115, eu não sei. Você quer viver tanto? Eu quero viver para sempre, eu viverei para sempre. Não nessa carne. Mas estou falando nessa carne. Então, o que é que significa isso? Significa que, estando aqui ou não estando aqui, o que meu coração se acalma é saber que o que Ele me prometeu será cumprido. Que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. É claro que quando eu vejo, é claro que quando eu recebo, é claro que quando eu abraço, eu me alegro. Sim ou não? Não é verdade? Mas nós precisamos sair dessas coisas filosóficas que muitas vezes a gente vê nesses filósofos negativos, como Nietzsche e outros mais. Que para eles a humanidade vive entre a ansiedade do adquirir e o tédio do ter. Se você está nesse lugar, é preciso sair. É a ansiedade do adquirir. Essa ansiedade. E depois que eu tenho, é o tédio do ter. Esperei tanto ter aquele carro, esperei. Recebi. A ansiedade passou. Me acostumei com o carro. Virou um tédio. Me faça entender sim ou não? É nesse lugar que você quer viver? Nesse lugar tem enfermidade. Deixa eu explicar para você entender. Eu já fui para esse lugar algumas vezes sem perceber. Esse lugar ele é silencioso. Ele é uma enfermidade silenciosa. Você lembra daquela alegria que eu te falei quando eu comecei aqui com 2, 3 famílias? Lembra dela ou não? Lembra? Ela precisa estar presente hoje, multiplicada por 1000. As coisas cooperam contra, se você olhar do ponto de vista humano. E você diz, como é que pode? Se hoje nós temos uma estrutura muito maior, só que na Flórida temos 4 igrejas. Temos igreja no Rio de Janeiro, igrejas em Londres. Cobrimos tantas outras igrejas, em São Paulo e outros lugares. Tantos pastores que ouvem o Senhor. Então, não é muito mais, sim ou não? Mas é porque você começa a entrar num processo que você acha que está lento. Você quer o quê? Mais. Quando você entra nesse lugar, você descobre que você não está bebendo a fonte de água viva, porque Jesus disse, se você beber da água que eu te der, do seu interior fluirão rios de água viva, e você jamais terá sede. Você percebe que você está tentando matar sua sede tomando água do mar. Você bebe e tem mais sede. Você diz, o que é que acontece quando o senhor acha que entrou num lugar desse? Tem que ajoelhar e arrepender. Tem que pedir perdão a Deus. Dizer, caí de novo nessa armadilha. E qual é o lugar que tem que entrar, pastor? Tem 3 tipos de atitude importante enquanto eu espero. O primeiro é gratidão, queridos. É agradecer por aquilo que eu já recebi, é agradecer por aquilo que eu ainda não recebi, é agradecer por aquilo que eu não sei nem se vou receber, mas porque eu sei que Deus é bom, que Deus me ama e que Ele quer o melhor para mim. Você diz, e o que é que isso vai resolver? Isso vai resolver que isso vai me preparar para quando a bênção chegar, eu agir de uma maneira que eu não perca a bênção. A Bíblia diz que vários homens, 10 deles, pelo menos, eram leprosos. E esses homens estavam esperando um milagre, ou talvez não. Eu sei que eles estavam lá, alijados da sociedade. E a Bíblia diz que desses 10 homens, um era samaritano e 9 eram judeus. Os judeus tinham uma certa arrogância. Somos filhos de Abraão. O samaritano já nascia descriminalizado, ou discriminado. Ele era aquela pessoa que estava do lado. À parte. Cidadão de segunda categoria. Não era muito bem-vindo. Então, quando ele pega uma lepra e ele tem que sair,
Era muito ruim, mas ele já estava mais ou menos acostumado a uma situação não igual, mas com algumas similaridades. O judeu não. Você diz, mas o que é que isso produz? O que produz é assim, é quando alguém fala assim, né? Porque às vezes a gente fala assim, será que eu mereço isso? Quantas vezes eu já falei isso? Mas será que eu mereço isso? Jesus mesmo na sua carne perguntou assim, puxa vida, por qual das coisas boas que eu fiz a vocês, vocês estão querendo me apedrejar? Às vezes eu já pensei isso. Pessoas que eu ajudei, pessoas que eu abracei, e a pessoa com uma facilidade, com alegria, quer me bater, quer dizer coisas ruins de mim. Eu fico pensando, mas por causa de quê? Jesus disse, por qual dos milagres que eu fiz vocês querem me bater, querem me matar? Às vezes a gente passa por isso também, isso é humano, não é? Mas a gente não pode ficar nisso para sempre. Você diz, e por que não? Porque a Bíblia diz que eu não mereço absolutamente nada. Ou melhor dizendo, eu mereço. Aquela cruz que Jesus levou, que a gente diz é a cruz de Cristo, não é? Não é a cruz de Cristo, aquela é a cruz de Joaquim Júnior. Aquela cruz é minha. Aquela cruz é sua. Era para eu ir para aquela cruz. É o que eu mereço. Aquelas chicotadas que Jesus levou, quem merecia aquelas chicotadas era eu. Lembre do ladrão que se converteu, que ele disse, eu estou aqui e sei por que estou aqui. Mas tu não mereces estar aqui. Lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Eu creio que havia isso no coração daquele samaritano. Então a Bíblia diz, em Lucas 17, versículo 12, que ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo, Jesus, mestre, compadece-te de nós. Havia esperança, não era? Ao vê-los, disse-lhe Jesus, ide e mostrai-os aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Que bênção, hein? Cansado de esperar. Pá, cura. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era o quê? Samaritano. Aquele que dizia, eu não mereço absolutamente nada. Já nasci como cidadão de segunda classe. Eu já estou acostumado desde criança a isso. E ele recebe a cura. E ele diz, eu tenho que agradecer. Preste atenção. O despojar-se da angústia e da espera o capacitou para receber a bênção de forma abençoada. E ele volta e ele agradece. Então, o espírito de gratidão daquele samaritano possivelmente não foi apenas nessa hora, mas já estava no coração dele. É a capacidade de enfermo acordar todo dia e dizer obrigado, Senhor, por mais um dia. É alguém que está esperando alguma coisa e dizer obrigado, Senhor, porque eu estou com comida aqui na minha frente. Obrigado, Senhor, porque eu tenho essa família. Quando eu não estou nesse lugar, eu olho para a mesa do vizinho, eu olho para a casa do vizinho, eu olho para o carro do outro, eu olho para fulano de tal. A vida é uma angústia. Nós vivemos um momento de rede social muito intenso. Tem gente que já não aguenta mais, porque rede social é um local de extremos. Ou você vê gente bem, fotos em lugares maravilhosos, fotos em lugares que você vai e é tudo bacana, é tudo muito bonito, é tudo maravilhoso, ou você chega em lugares e quando você chega é uma pessoa triste, arrasada, reclamando da vida, é uma coisa de extremos. Então, quando você vê uma pessoa reclamando muito da vida, você se sente mal. Mas quando você olha para o outro, é foto de comida bonita, bebida maravilhosa, lugares maravilhosos, você diz que é só eu que apanho. O que é que está acontecendo aqui nesse lugar, meu Deus do céu, não é? Então é importante entender que o espírito de gratidão ele funciona durante. O segundo ponto importante é cuidado com a ingratidão. Jesus percebe no versículo 17, então Jesus lhe perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Jesus percebeu. Então eu quero sintetizar isso, dizendo o seguinte a você. Quem vai me sustentar durante essa angústia é o regozijo na esperança.
Romanos 12, 12a diz, regozijai-vos na esperança. Essa palavra regozijar, no grego é hairo. Ela quer dizer vibrar, alegrar-se, sobremaneira, entrar em êxtase, sentir-se bem, estar saudável e ter saúde. Meu brincar não chegou ainda. Estou regozijado, estou alegre, estou feliz. Como é que está feliz assim? Porque eu sei que tem quem tem um crido, e eu sei que Ele é poderoso, e Ele vai me ajudar, e Ele vai chegar no momento certo, mas já chegou na minha mão. Amém, queridos? É entender, essa palavra ela é sinônimo de outra, que chama-se eufraíno, que quer dizer alegremente. Se você pega alegremente, e você coloca ao contrário, fica mente alegre. Isso, na verdade, é mais do que ter uma mente assim alegrinha, é uma mente saudável, é uma mente curada. É passar pela luta com a mente curada. Quem é a única pessoa, o único ser que já habitou nesse planeta que tinha a mente completamente curada? Jesus. E olha o que a Bíblia diz, queridos, 1 Coríntios 2,16b. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Bota a sua mãozinha assim na sua testa e diga assim, eu tenho a mente de Cristo. Você já imaginou isso? Ele está dizendo, você tem isso. Você pode passar pela luta pensando como Jesus pensaria. Jesus nasceu sabendo que ia morrer. Ele sabia da missão dele. E é importante entender isso. Quando a gente entende isso, a gente está nesse lugar, precisamos compreender que começamos a entender, Deus tem um propósito. Diga, Deus tem um propósito. Romanos 5, 3 diz, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Ou seja, não é à toa o que passamos agora. Mas é muito ruim o que eu estou passando, não é à toa. E por que não é à toa? Porque aqui está dizendo que se você espera nele, se você se regozija na esperança, isso vai produzir algo bom. Não é à toa, vai ter um resultado. Essa ideia de que seremos felizes quando os problemas acabarem, não é verdadeira. Porque sempre haverá algum problema. Quando se acaba um problema, aparece outro. A alegria verdadeira é desfrutar a vida apesar dos problemas. A ordem que nós recebemos aqui é nos gloriar enquanto se espera. Isso significa nos gloriamos nas próprias tribulações. Romanos 5:3 diz, o sofrimento produz. E produz o quê? Produz perseverança. Essa palavra quer dizer confiabilidade. É alguém que diz assim, eu sei em quem tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Pessoas me apoiam, confio. Pessoas não me apoiam, confio. Sou abraçado, confio. Sou traído, confio. Aqui, querido, está dizendo que as tribulações produzem caráter. E é exatamente o caráter e não as circunstâncias que produz regozijo. O que produz regozijo não são as circunstâncias. Circunstâncias, o nome já está dizendo, é uma coisa circunstancial. O Brasil vai jogar. Vamos supor que você seja brasileiro. Quantas nações temos aqui? O seu time de futebol, o seu país vai jogar nessa Copa? Alguém é de outro país que o seu time vai jogar nessa Copa? México. Então o México vai lá e pá! Ganha uma partida. Nossa irmã vai ficar feliz, mas é circunstancial. Mesmo que o México chegue até a final e ganhe a Copa, é uma alegria grande, mas passa. A primeira vez que me entendi de gente, em 1970, eu tinha 13 anos, o Brasil foi tricampeão mundial, e eu fiquei muito feliz. Fiquei muito contente. Eu me senti alguém importante. Eu digo, nossa, o nosso país é muito importante. Mas, queridos, vocês não acreditam. Um mês depois, eu já não lembrava mais nada. Você fala, mas por quê? Porque aquela alegria foi produzida por uma circunstância. O que o Senhor está dizendo aqui é que eu preciso ter alegria que seja produzida pelo meu caráter. Esse é o verdadeiro regozijo. Eu me alegro e eu me regozijo porque eu sei em quem creio.
Eu posso dizer na primeira pessoa, Romanos 8, 28. Eu sei que todas as coisas cooperam para o meu bem, pois amo a Deus, sou chamado segundo o seu propósito. Eu não sei se o versículo está dessa forma aí, tá? Na primeira pessoa. Você pode ler junto comigo, vamos ler juntos? Eu sei que todas as coisas cooperam para o meu bem, pois amo a Deus e sou chamado segundo o seu propósito. Então, a primeira coisa disso, Deus tem um propósito. Amém, queridos? A segunda, Ele está conosco. Romanos 5,11 diz, e não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Estamos reconciliados, não estamos separados. Amém? Deus está conosco, somos amigos de Deus. Você não está sozinho. Isaías 43, 2. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti. Diga assim, Deus está comigo. Ele não está dizendo que você não vai passar pelas águas. Ele está dizendo que quando você passar pelas águas, Ele será contigo. Ele não está dizendo que você não passará pelos rios. Ele está dizendo que quando você passar pelos rios, eles não vão conseguir te submergir. Ele não está dizendo que você não vai passar pelo fogo. Ele está só dizendo que o fogo não vai te queimar. E nem a chama vai arder em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus. Sabe, queridos, esse regozijo que nós estamos entendendo aqui, essa podemos chamar de alegria, não é ausência de sofrimento, mas é presença de Deus. O que eu mais tenho buscado nos últimos dias é presença de Deus. Eu digo, Senhor, eu quero a tua presença. Eu não sinto falta de nada. Eu quero a tua presença. E sabe o que é que acontece quando a gente começa a buscar isso? A gente começa a ter uma esperança dentro da gente. Romanos 5,1 diz, justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Salmos 35 diz, porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir um choro, mas a alegria vem pela manhã. E você pode dizer, pastor, mas que mensagem assim que me toca? Pode ser que você esteja sendo tocado por essa mensagem, que mensagem que eu recebo, glória a Deus por isso. Mas eu ainda fico ansioso, pastor, quando eu passo por essas coisas. E é normal, porque você é humano, eu sou humano. O salmista também era humano. E quando ele passava por essas angústias, no Salmo 119, ele nos dá uma orientação básica para a gente concluir. Ele diz assim, se a tua lei não fora toda a minha alegria, há muito que eu teria perecido na minha angústia. Ele estava dizendo, na minha angústia, enquanto eu esperava, no momento que eu estava passando, eu me agarrava com a palavra de Deus, eu abria a Bíblia, eu lia um salmo, eu lia um provérbio, eu lia uma palavra que Deus me dava, eu recebia de um irmão e aquilo me alimentava. Versículo 93 diz, nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois por eles me tens vivificado. 97 diz, ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Porque quando eu não medito na lei do Senhor, eu medito em alguma coisa. Quando eu estou com problemas, eu começo a meditar o problema. Aquilo vai aumentando. Quando eu menos espero, eu estou com uma palpitação, eu estou com ansiedade. Então ele estava dizendo, eu passei a meditar na tua palavra, memorizar e repetir a tua palavra. Versículo 103, ó, quão doces são as tuas palavras no meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Sustenta-me conforme a tua palavra, para que viva e não me deixes envergonhado da minha esperança. Sustenta-me, serei salvo, e de contínuo me alegrarei nos teus estatutos. Sabe, queridos, eu não sei o que você está esperando e se já está cansado de esperar, mas o Senhor mandou eu trazer essa palavra para você e para mim, dizendo que vamos sair daquele bloco que, por ter a esperança adiada, enferma, e vamos entrar naquele bloco
que já recebeu a bênção. Diga assim: eu já recebi a bênção. Se você concordar, fique de pé. Quero orar por você. Pai amado, em nome de Jesus, o Senhor conhece nossos corações, o Senhor conhece as coisas que estamos esperando, o Senhor conhece as coisas, Senhor, que muitas vezes estamos há tanto tempo, Senhor, que chega a adoecer o nosso coração. Eu queria pedir que o Senhor mudasse a nossa maneira de ver. Nos muda primeiro, antes até de mudar a situação. Prepara-nos para termos o nosso Isaac. Prepara-nos, Senhor, para ter a nossa bênção. E prepara-nos, tirando do nosso coração toda ansiedade. Nos ajuda nesse processo, Senhor. Quero declarar que eu acredito que o desejo do meu coração já foi realizado. Eu quero declarar, Senhor, que eu me deleito em Ti e o Senhor concederá os desejos do meu coração. Eu quero declarar que eu entrego a Ti o meu caminho completamente e o mais o Senhor fará. Descanso em Ti e espero em Ti, no nome de Jesus. E o povo de Deus diz: glória a Deus.